O Capital e Poder está conversando com Lutero de Paiva Pereira. Estamos falando do agronegócio no Brasil. E estamos falando da relação entre o produtor, neste bloco, e o Estado. Doutor Lutero, quando se fala do produtor agrícola, que tem que ter garantias por parte do Estado, no nosso bloco anterior o senhor falou uma série delas, como seguro, por exemplo, crédito, e a contrapartida do produtor? Bem, eu vou pedir socorro aqui a um filósofo português chamado Antônio Castilho, do século XVIII, final do século XVIII. Ele escreveu um livro sobre a alegria da agricultura. E ele diz que a agricultura é a única atividade em si mesma fértil, que sustenta duas irmãs ou duas filhas estéreis dele, chamado comércio e indústria. Então, o filósofo, é interessante ele dizer o seguinte, que sem agricultura, comércio e indústria não existem, porque a indústria transforma o que a agricultura produz e o comércio faz circular aquilo que a indústria transformou vindo da agricultura. Então, o grande benefício que o agricultor dá ao país, quando recebe do Estado um fomento correto, sério, não aquele de fomento de desvio, é que ele vai sustentar grande parte da atividade industrial e comercial do país. Então, se nós pensarmos que o agricultor bem desenvolvido, ele movimenta a indústria, porque tem que apresentar para ele maquinário, tem que fazer com que ele tenha bens de produção para incrementar, e o comércio também. Nós podemos até ver nas regiões agrícolas, como é o caso aqui de Maringá, que quando a agricultura se deprime, quando ela tem perda, a cidade se silencia, ela diminui seu movimento. Isso é de uma maneira impressionante, eu até diria de maneira um pouco engraçada, que quando a agricultura padece de perda, a cidade fica mais ou menos igual sala de clínica de urologista, quieto e sem interesse em fazer graça. Agora, professor, quando nós estamos falando de agricultura, que a agricultura tem essa importância toda que o senhor falou, o senhor acha que o Estado deveria intervir no que produz? Em alguns momentos o Estado tem que ir lá e tirar do produtor o direito de administrar sua terra. Hoje nós temos, pela Constituição moderna, o produtor rural tem que fazer a sua propriedade rural cumprir a função social. A função social da agricultura, o que é? É produzir para o bem do Estado. O agricultor tem o seu patrimônio pessoal, é dele, constitucionalmente garantido, mas ele tem que dar função social a isso aí. É claro, para ele dar função social a essa atividade, ele precisa de algum fomento do Estado. Aliás, fomento do Estado que eu estou dizendo aqui é uma ordem constitucional. O artigo 23 da Constituição diz que o Estado, União, Estados da Federação, Distrito Federal e Município, tem que fomentar a produção agropecuária. Então, se o Estado fomenta a produção e o produtor não se vale desse fomento corretamente, ele tem que ser punido com a desapropriação. Porque aí ele está tem a terra como propriedade sua e os instrumentos necessários para fazer essa terra produzir para o bem de todos. E não é justo que ele se locuplete às custas de um patrimônio que é dele, mas que tem finalidade social. Agora, quando se fala de produção agrícola no Brasil, nós temos grandes latifúndios no país, grandes extensões de terras, grandes empresas agrícolas, e nós temos também cooperativas que se transformaram em empresas e que aí trabalham com pequenos e médios produtores agrícolas. O que é pior e o que é melhor? Olha, talvez pensar em termos gerais, eu acho que o pior é o sistema cooperativo que nós temos. Porque o grande produtor, ele foi se avantajando, muitos deles, vamos analisar de modo geral, eles foram se avantajando à custa de um desenvolvimento correto. É como nós pensarmos o seguinte, o sistema financeiro tem grandes bancos, quando o Banco do Brasil e outros bancos privados, eles são ruins ou são bons? Bom, depende de como eles estão trabalhando em função da atividade no país como um todo. Então, não é por causa de ser grande que é mal e pequeno é bom. Agora, no sentido de latifúndios. É claro que alguns latifúndios não são explorados corretamente. Outros foram formados de forma, assim, perigosa. Forma, assim, reprovável. Mas isso são pontuais. Agora, em relação ao setor cooperativo, o que acontece é o seguinte. Não dá para pensar. Eu faço analogia entre cooperativismo e o Estado soviético comunista, né? O Estado é forte, a nação é pobre. Então, se você tem uma cooperativa que ela é muito forte e o cooperado fica satisfeito no final do ano pegar uma divisão de lucros que é dinheiro dele mesmo, é interessante. No mínimo, uma heresia jurídica, uma cooperativa no sistema capitalista, dizer que a cooperativa não pode ter ganho. Para mim, isso é uma heresia jurídica.
Ou seja, o produtor, esse ganho seria feito para o cooperado, então, no caso. Exatamente. Ele trabalha para si mesmo, mas não tem nada que ele angaria. Então, no caso, nós podemos dizer que o cooperado ele se transforma quase que num produtor, um trabalhador agrícola, sem 13º, férias. Talvez essa ideia é boa. Ele é empregado de si mesmo, mas não é o seu patrão. Dá para entender isso? Dá para entender, mas parece irônico, porque a gente tem, às vezes, a cooperativa, quando você fala o termo cooperativa, a gente tem uma ideia diferente. Né? Cooperação, inclusive pela própria palavra, implica em ajuda mútua. Certo. Então nós temos hoje a cooperativa como uma empresa. Exatamente. Ela é uma empresa sui generis, porque é o seguinte, o patrimônio que ela tem não é daqueles que o constroem. Por exemplo, se uma cooperativa hoje acabar, ela encerrar sua atividade, o patrimônio que ela tem não vai para o cooperado, vai para o sistema cooperativo. Esse que é o problema. Então, por exemplo, os cooperados de uma grande cooperativa aqui da região, eles dizem, nós fizemos a cooperativa tem o seu parque industrial, comercial e assim por diante. Esse patrimônio de quem é? Não é do cooperado. Mas foi o cooperado que produziu esse patrimônio. Ok, mas não é dele. Aí que está o problema. Eu vejo aí essa sangria da atividade agrícola em relação ao ganho do cooperado nesses termos. Não que o cooperativismo seja ruim em si mesmo, mas esse mecanismo da lei de criar um patrimônio que não é dele. O Capital e Poder está conversando com o Lutério de Paiva Pereira. Você ouviu agora o advogado especialista em agronegócio falar sobre o sistema cooperativo. Mas tratamos também neste bloco da relação entre o Estado, o protecionismo em relação ao produtor agrícola e a contrapartida que o produtor tem que dar, fazendo com que a sua propriedade tenha uma função social. No nosso último bloco, nós vamos tratar de um tema polêmico. A presença do capital estrangeiro na compra de terras no Brasil. Isso é uma ameaça à soberania nacional, mas é o tema do nosso último bloco. No bloco estou conversando com o advogado especialista em agronegócio, Lutério de Paiva Pereira. Doutor Lutério, o Brasil tem na sua história, desde o período imperial, na Primeira República também, a presença de empresas internacionais investindo na propriedade rural. Em alguns momentos, o próprio Estado brasileiro incentivou isso. Em áreas que eram ainda desocupadas, com fronteiras a serem abertas pela agricultura, as empresas multinacionais instalavam desde ferrovias e acabavam gerando produção agrária. É o que aconteceu, por exemplo, no norte do Maranhão com a produção de cacau, com a produção cafeeira na região sudeste. Hoje se tem a polêmica. Países, empresários internacionais querem terras no Brasil, mas o governo Lula fez uma limitação nessa aquisição de terras pelo capital estrangeiro, o que a ditadura militar, na década de 1970, também fez. Para o senhor, é uma ameaça à soberania a presença de empresários estrangeiros como proprietários rurais no Brasil? Não digo que seria uma ameaça, a não ser que não tenha limitação legal. A legislação, por exemplo, americana, em alguns estados americanos, para você comprar uma terra, uma propriedade rural lá nos Estados Unidos, você tem que ter a cidadania americana. Tem que se tornar cidadão americano, senão você não compra. Em outros países, outras restrições. No Brasil, o capital estrangeiro poderá vir para o Brasil e está aqui presente, sempre estará. Pode comprar terra? Pode, com certa limitação. Não pode fazer como fizeram nos últimos 15 anos, onde os estrangeiros vieram para cá e compraram extensões grandes de terras produtivas, sem fazer obedecer à liturgia da lei. Ou seja, o capital poderia vir para o país, apresentar-se no órgão competente, no caso do Ministério da Indústria e Comércio, dizer que tinha um projeto de produção agrícola, que era uma empresa de produção agrícola lá na sua origem, e aí que queria comprar áreas em tais lugares para a produção de produção agrícola. Se fizesse esse ritual, o governo poderia chancelar a presença dele aqui. Acontece que as empresas, para não ter a limitação da lei de comprar menos áreas que queriam, evitaram fazer esse trâmite litúrgico da lei. Então, seguramente, nos últimos 10 anos, 80% das propriedades rurais que foram adquiridas por estrangeiros no país são totalmente ilegais. Ou seja, a má intenção, existe uma intenção já predisposta na compra da terra? Exatamente. O capital estrangeiro, no caso das empresas internacionais ou fundos de investimento internacionais, sabiam que se fizesse esse procedimento legal, eles não teriam como comprar as áreas que queriam comprar. Então eles evitaram o trâmite legal e foram direto ao proprietário da terra. Então eles fizeram um negócio juridicamente insustentável e que agora
eles correm o risco desse negócio ser desfeito pelo próprio vendedor. Se o vendedor quiser anular a venda, ela é perfeitamente viável. Conversando com o representante da indústria têxtil, ele me falou de que faltou algodão no mercado para a indústria exatamente porque os chineses compraram a produção de algodão nacional em larga escala. Os chineses teriam interesse, por exemplo, na aquisição de terras para a produção de algodão para atender a sua indústria têxtil? Exatamente. Eles estiveram recentemente na Bahia, aliás, até esses dias eu estive no evento do agronegócio no Rio de Janeiro, onde o secretário de Estado da Agricultura da Bahia foi falar a respeito disso, que os chineses queriam comprar quantidades enormes de áreas na Bahia e não puderam fazer por causa do trâmite da exigência legal. E aí, qual era a intenção deles? Produzir para chineses. No Brasil, produzir algodão para levar para a China. Quer dizer, nós deixaríamos de ter um ganho substancial, porque seríamos nada mais, nada menos que um território para chinês avançado aqui na América. Ou seja, seríamos uma extensão dos interesses de outra nação. Exatamente. Agora você imagina se o país permitir isso em todo o seu território, daqui a pouco nós temos vários estados estrangeiros dentro do Estado brasileiro. Quando o senhor fala de evitar que a terra acabe se transformando na intenção de um capital estrangeiro, nós não temos também que fazer com que o produtor agrícola tenha uma certa responsabilidade com a administração da terra? Ele não pode ser um laranja dessa exploração internacional? Como controlar esse produtor para que ele, mesmo sendo um brasileiro, não seja um representante de um interesse externo? Foi bem posta a sua pergunta pelo seguinte: nós temos na legislação um preceito nesse sentido. O produtor rural, se ele tentar ser um laranja do internacional, o internacional corre risco dessa compra e venda dele ser anulada. Tanto é o seguinte: para o estrangeiro comprar terra rural no Brasil, ele só pode fazer isso através de escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no registro imobiliário. Não pode fazer através de contrato de compra e venda. Por que a lei exige isso? Porque é através do registro imobiliário que o Estado tem controle de quantos estrangeiros tem no país comprando terra rural. Através de contrato de compra e venda, o Estado não tem controle sobre isso, porque não é um documento público, é um documento particular que nem vai a registro. Então, para comprar, tem que fazer escritura de compra e venda e registrar. Se não fizer através de escritura de compra e venda e registrado, o negócio é nulo. E se o estrangeiro fizer essa compra e venda com esse documento juridicamente sustentável, ele corre o risco de perder a compra e venda. Então, a maneira do Estado proteger o nacional, o território nacional, de que o brasileiro não se torne um laranja, é estabelecendo a compra e venda somente por escritura pública de compra e venda. Para encerrar nossa conversa, doutor Lutero, nós poderíamos dizer então que a terra é como uma riqueza de subsolo. Ela tem que ser explorada pela iniciativa privada, mas ela é um bem nacional. Era um bem nacional, certamente, e agora com função social, né? Nós temos que saber agora que, a partir da emenda constitucional de 2011, a alimentação é um direito social. E como isso, sendo um direito social, o Estado tem que garantir aos seus nacionais esse bem da vida, ou bem para a vida, né? Então, a produção a terra rural, ela é um patrimônio, no caso do Brasil, de grande valia para o Estado, porque nós somos vistos pelos os de fora como um lugar de produção abundante. E eles têm razão de pensar assim, por isso que vem aplicar seus recursos por aqui. Você ouviu Lutero de Paiva Pereira, que é advogado, especialista em agronegócio, é autor também de Agricultura e Estado, uma visão constitucional. Ele é um especialista na discussão, que nós ouvimos agora há pouco, dessa relação da propriedade rural, tem inclusive debatido esse tema da propriedade rural nas mãos de estrangeiros. O Capital e Poder tem a produção de Diego Drusch, na mesa de som Anderson Pompeu. A direção de jornalismo em Maringá é de Elcina Camura e a direção nacional é de Marisa Tavares.